Bem-vindo de volta. Hoje temos o grande privilégio de receber Alexander Mercouris, o muito popular apresentador do The Durham. É bom ver você de novo. É um prazer te ver de novo, Glenn Deason, e estou muito feliz por participar deste programa. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre se estamos ou não vendo um novo Putin nessa guerra. Quer dizer, o Putin acabou de fazer um discurso. Ele também deu uma entrevista e agora parece que ele reconheceu que o Ocidente está por trás dos ataques contra a Rússia. Eu acho que isso já era algo amplamente sabido, mas com essa admissão, isso também indica que há uma pressão sobre ele para agir. Além disso, ele já não fala tanto de diplomacia como falava no ano passado. Em vez disso, o foco é mais em guerra e vida. Agora estão falando de novo, né? Na entrevista que ele acabou de dar, ele falou sobre libertar Donbas e a Novorossia. E como a gente sabe, a Novorossia histórica incluiria Odessa. De novo, ele não foi específico, mas também quer criar uma grande zona de segurança, como punição pelo que a Ucrânia fez em Kursk. Isso significa não só uma faixa de proteção em torno de Kharkov, Sumy e talvez Chernigov, mas o exército russo já está bem perto tanto de Kharkov quanto de Sumy. Então pode haver a tentação de realmente tomar a segunda maior cidade. Eu fico me perguntando, o que está acontecendo? Será que estamos vendo um novo Putin? É um novo Putin. Eu venho falando sobre isso já faz um tempo. Acho que houve um momento decisivo para os russos que aconteceu em dezembro, quando houve um ataque de drone à residência do Putin em Valdai. Muita gente na Rússia, talvez o próprio Putin, acreditou que aquilo foi uma tentativa de assassinato. E uma declaração extraordinária que o Zelensky fez pouco antes do ataque talvez tenha reforçado essa ideia. Então, o que aconteceu depois foi que o Putin passou por um período longo, de várias semanas, basicamente sem falar muito sobre a Ucrânia. E isso sempre me fez pensar que havia algum tipo de debate interno acontecendo na Rússia, dentro da liderança, sobre o que fazer. E aí, claro, o que aconteceu foi que o Ocidente aumentou a escalada. Aumentou com esses ataques de drones, nos quais eles claramente estão muito envolvidos, esses ataques de drones contra a Rússia, além de mais ataques com mísseis contra instalações russas, e uma narrativa geral de que a iniciativa da guerra passou para o lado ucraniano. Eu acho que isso provavelmente contribuiu para um debate que já vinha acontecendo dentro da Rússia. E esse debate agora claramente chegou ao fim. Putin saiu do outro lado. E é um Putin que não fala mais em diplomacia, não fala mais em negociações. Ele está focado exclusivamente na vitória. Ao mesmo tempo, ele quer estabilizar a situação interna dentro da própria Rússia. Então esse é um Putin muito mais duro do que aquele que a gente viu no ano passado. Mas parte do motivo, eu acho, pelo qual ele decidiu mudar um pouco de postura é, obviamente, a retórica dos europeus. Parece que os líderes europeus estão se preparando para a guerra. Eu diria que o Trump parece estar fazendo um movimento de volta em direção à Ucrânia, mas ele parece menos disposto a um confronto direto, diferente dos líderes europeus. Como você avalia esse lado da questão, os europeus e o novo interesse do Trump na Ucrânia? Bom, eu estive recentemente na Rússia, participei de uma conferência em Skopje e me encontrei com algumas pessoas em Moscou. O que mais me chamou a atenção foi o consenso quase total que encontrei lá. As pessoas, não só as que trabalham no governo ou têm alguma ligação com ele, mas também gente comum que trabalha em fábricas. E, aliás, foi a primeira vez que conheci pessoas que trabalham em fábricas. Elas veem essa guerra, muito claramente, como algo entre a Rússia e o Ocidente. E eu acho que a retórica que vem da Europa, falando que o continente estaria na prática à beira de uma guerra com a Rússia, acabou chegando também à Rússia e ao próprio Putin. Há alguns dias ele chegou a dizer que os europeus, na verdade acho que ele falou do Ocidente como um todo,
the Europeans, in fact, I think he actually spoke about the West, but he clearly means more the Europeans, are preparing for. Isso mostra claramente que os europeus estão se preparando para uma guerra com a Rússia e que a Rússia precisa se preparar para uma guerra contra a Europa, contra o Ocidente. Ele fez questão de dizer que a Rússia não está procurando uma guerra, que não está sendo agressiva, mas que vai se defender e que tem meios adequados para isso. E claro, tudo isso acontece junto com os ataques de drones contra a Rússia. Tudo isso já foi, eu diria, mais do que suficiente para convencer a maioria das pessoas na Rússia de que, quando os europeus falam em guerra com a Rússia, o país realmente precisa se preparar, porque de certa forma eles já estão sendo atacados. Sempre que eu vejo essa contenção por parte de Moscou, eu fico em dúvida sobre o quanto disso é realmente um receio de acabar numa guerra mundial, talvez até uma guerra nuclear com países da OTAN, e o quanto é, na verdade, uma forma de ganhar tempo para se preparar. Porque se a gente pensar que os europeus estão falando abertamente, marcando datas para quando a guerra com a Rússia começaria, se eu tivesse aconselhando Moscou, eu diria para aumentar o arsenal de Oreshnik e produzir muita munição, para garantir que essa guerra não seja travada nos termos do inimigo. Basicamente, entrar pesado, atacar com força e depois oferecer rapidamente aos europeus uma chance de recuar com algum tipo de acordo de paz. Mas, de novo, eu não tenho certeza de qual das duas coisas é. Pode muito bem ser as duas. Bom, pode muito bem ser as duas coisas, mas eu acho que, basicamente, você está certo. Acho que, cada vez mais, os russos estão percebendo que estão lidando com um Ocidente que perdeu o medo de uma guerra com eles e que fala de guerra o tempo todo. Eu moro no Reino Unido e a quantidade de discursos sobre guerra por aqui é realmente impressionante. E a falta de oposição popular à ideia de uma guerra com a Rússia é sinceramente preocupante. Antigamente haveria muita resistência a isso, mas hoje há muito pouca, na verdade. E eu acho que os russos tiraram suas próprias conclusões, que a guerra pode sim estar chegando e que é hora de se preparar para ela. E claro, temos outras pessoas na Rússia, gente como o professor Karaganov, que você conhece bem e já entrevistou várias vezes, que vem falando sobre a necessidade de restaurar no Ocidente aquele sentimento de medo da guerra, que hoje praticamente não existe mais. Agora eu acho que, digamos, há um ano, ele ainda era uma voz isolada. Acho que ele falava basicamente por conta própria. Mas tenho a impressão de que cada vez mais há pessoas na Rússia ouvindo o que ele diz. E quando falo de pessoas na Rússia, quero dizer gente na liderança, no Kremlin, no Conselho de Segurança, no Estado-Maior, ou pessoas que têm acesso e aconselham o governo, o Kremlin e tudo isso. Então o que vemos é um clima que escureceu bastante e, de fato, um desinteresse total por qualquer tipo de diplomacia. Nessa entrevista que o Putin deu, a mesma que você acabou de mencionar, ele falou sobre várias iniciativas diplomáticas que acabou de receber do Ocidente. E ele simplesmente as descartou. Disse que não tem valor nenhum, que são apenas truques, que não tem a intenção real de nos levar a uma solução negociada de verdade. E ele também afirmou pela primeira vez que não houve nenhum acordo ou entendimento real com os americanos em Anchorage. E claro, o que isso significa é que se não houve acordo em Anchorage, então tudo o que os russos teriam aceitado lá para chegar a esse entendimento já não vale mais. Eles não estão mais presos a isso. Podem abandonar qualquer concessão que tenham feito, porque no fim das contas, o processo de Anchorage fracassou, ou seja, um endurecimento muito forte do clima. E eu acho que isso se reflete em toda a sociedade russa. Bom, normalmente eu acho que a discussão seria sobre como restaurar a capacidade de dissuasão e também como vencer a guerra. Porque a Rússia pode seguir dois caminhos. Ou ela derrota a Ucrânia, e aí os europeus ficam sem o seu intermediário. Mas claro, os europeus ainda poderiam entrar em guerra com a Rússia,
depois de estarem um pouco enfraquecidos. Por outro lado, a Rússia pode ir atrás do verdadeiro mandante, ou seja, dos países da OTAN, mas faz certo sentido concentrar os esforços na Ucrânia. Só que, ao mesmo tempo, será que isso é possível? Digo isso porque parece que derrotar a Ucrânia não acabaria com essa guerra permanente. Estou dizendo isso porque é difícil imaginar a OTAN desistindo desse poderoso intermediário que eles estão construindo. Lembre-se de que já houve muitas oportunidades de paz. No começo, os países europeus concordaram com aquele governo de unidade lá em 2014, quando Yanukovych foi desestabilizado. Mas eles ignoraram isso e acabaram derrubando ele. Depois veio o Acordo de Minsk. Os europeus e os americanos tiveram a chance de fazer a paz, mas não quiseram. Continuaram desenvolvendo a Ucrânia como um país usado por procuração. Em 2021, tivemos pessoas como Kurt Volker, que foi embaixador dos Estados Unidos na OTAN, dizendo algo como: a gente não precisa de um acordo de paz com os russos. A ideia dele era basicamente que o conflito em si já era um sucesso. Algo mais ou menos assim. Basicamente o argumento é que, no fim das contas, a paz não é do nosso interesse. E claro, em 2022, quando os russos invadiram, eles entraram em contato imediatamente com os ucranianos para organizar as negociações de Istambul. E de novo, olhando para trás, por que a OTAN aceitaria que o Acordo de Istambul fosse adiante? Eles passaram anos construindo um exército ucraniano poderoso com centenas de milhares de homens. Por que não usar isso para enfraquecer um rival estratégico? A paz nesse contexto não faz muito sentido. Se houver paz, esse exército deixa de ter utilidade. Então por que não? Por que não fazer os russos sangrarem um pouco, como disseram os turcos, como disse Naftali Bennett, como disse o ex-chefe do exército alemão? Quer dizer, esse era mais ou menos o consenso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: mesmo que a Ucrânia perca todo o Donbas, toda a Novorossíia, até mesmo Kiev, por que os europeus iriam querer encerrar isso? Por que não manter viva a resistência da Ucrânia Ocidental? Porque enquanto eles controlarem uma parte do país e a população, podem continuar lançando mísseis contra a Rússia, tentando enfraquecê-la, tentando derrubá-la. O que eu quero dizer é que não parece que Rússia e Ucrânia necessariamente tenham o poder de decidir quando essa guerra acaba. A OTAN, em grande parte, começou essa guerra lá em 2014, e parece que também pode decidir como ela termina. Então, como é que a Rússia pode evitar uma guerra permanente? Acho que você resumiu muito bem a situação. E também acho que você tocou num ponto importante, que é o debate interno que continua acontecendo em Moscou. Agora, eu acredito que o debate já não é mais sobre se é possível negociar uma solução para essa crise. A questão é se a Rússia vai conseguir restabelecer a dissuasão em relação ao Ocidente por meio de uma vitória na Ucrânia. Em outras palavras, se apenas vencer na Ucrânia seria suficiente para restaurar essa dissuasão nas relações com o Ocidente. Eu acho que essa ainda é a posição do Putin. Ou, por outro lado, começa a surgir uma posição mais dura, que diz que, na verdade, para restaurar a dissuasão é preciso ir além. É preciso ir além da vitória na Ucrânia. Você precisa começar a fazer outras coisas que, voltando às palavras do professor Karaganov, vão finalmente restaurar o medo no Ocidente. Porque só assim é possível restabelecer a dissuasão. E eu acho que esse debate já está acontecendo. E tem outra coisa que nos leva direto ao ponto que você acabou de mencionar. Isso provavelmente vai mudar a forma como os russos entendem o que significa vitória na Ucrânia. Eles estão muito perto de alcançar seus objetivos iniciais, pelo menos os objetivos territoriais iniciais. Eu não acho que alguém que ainda tenha algum contato com a realidade duvide que eles vão conquistar o Donbass muito em breve. Quer dizer, talvez leve alguns meses, mas estamos chegando lá.
Provavelmente o mesmo vai acabar se confirmando nas outras 4 regiões, Zaporozhye, Kherson e por aí vai. O exército ucraniano parece cada vez mais exausto e o avanço russo cada vez mais difícil de conter. Mas aí surge a pergunta: o que fazer quando esses objetivos forem alcançados? Tentar retomar as negociações? Ver se dá para chegar a algum tipo de acordo nesse ponto? Convencer o Ocidente e a Ucrânia a aceitarem essa nova realidade e concordarem com o status neutro para a Ucrânia? Acho que há dúvidas cada vez maiores em Moscou de que isso seja possível. E nesse caso, os russos, muito provavelmente contra a vontade inicial deles, podem acabar decidindo que não tem outra opção a não ser avançar mais para o oeste. E eu acho que isso é algo que no Ocidente a gente ainda não entendeu. Existe uma suposição de que, como os russos demoraram tanto para chegar até esse ponto, eles não vão ter vontade de ir além disso, nem capacidade para ir além disso. Eu acho que talvez eles realmente não tenham essa vontade, mas podem sentir que têm a obrigação de ir além. E acredito que quando Donbass, Zaporizhia, Kherson e o resto forem tomados, o exército ucraniano e a própria economia da Ucrânia vão estar tão destruídos que o restante da guerra não vai demorar tanto quanto muita gente imagina. Mas na prática, ao adotar essa linha tão extrema, o que estamos muito perto de fazer é selar o destino da Ucrânia, condená-la, condenar o seu futuro como um Estado independente. Eu também tenho visto esse argumento. Como é que a Rússia poderia tomar Odessa? Olha quanto tempo eles levaram para conquistar o Donbass. Mas como você disse, essa é uma guerra de desgaste. É só olhar para a queda no número de soldados, nas armas, nos equipamentos, na economia, na estabilidade social e política. Quer dizer, tudo isso, as fortificações, dá para medir por vários aspectos, mas todos mostram que a situação está caminhando para o fim. E quando esse fim chegar, não é como se os ucranianos conseguissem manter a linha como fizeram nos últimos 4 anos. Então, eu acho que isso é um pouco daquele papo doce que o pessoal no Ocidente conta para si mesmo, para sustentar essa narrativa de que a Ucrânia está vencendo, que aparentemente voltou à moda. Mas eu vi o presidente da Finlândia, o Orpo, dizendo que, as condições deles continuam sendo que a Ucrânia deve fazer parte da OTAN, o que é um jeito bem europeu de fingir que estão do lado da Ucrânia, mas na verdade dizer que não vai haver paz. Porque é isso que você está dizendo quando exige a OTAN. Você mencionou, no entanto, que a escalada da guerra vai assumir outras formas. A gente também tem visto o que você comentou, o aumento de uma guerra mais suja. Os russos agora estão tendo um papel maior. Como é que isso está se desenvolvendo? Olha, eu tenho que dizer, guerra suja é algo que me deixa muito, muito desconfortável. Mas pela primeira vez que eu me lembro nesse conflito, os russos admitiram ter realizado o assassinato de um oficial da inteligência militar ucraniana, em algum lugar e de alguma forma que eles não revelam. Então, se os russos fizeram isso uma vez, não há motivo para achar que não fariam de novo. E se a gente entrar nessa situação de assassinatos de represália entre agentes de inteligência, há todo motivo para temer que isso comece a ir além dos agentes, que passe a atingir também pessoas dentro do sistema político. Agora, os ucranianos nunca demonstraram qualquer hesitação ou restrição nesse sentido. Até agora, eu suspeito que os russos, em parte, sempre tiveram a esperança de que, no fim das contas, conseguiriam chegar a um acordo negociado para encerrar o conflito. E para isso, eles precisam manter vivas as pessoas com quem pretendem negociar no final. Mas claro, se esse cálculo mudar, a situação pode mudar também. E é importante lembrar que os russos têm muito mais recursos e capacidades formais nessa área do que os ucranianos, e ninguém deve ter dúvida disso. Agora, se começarmos a ver uma guerra suja desse tipo, uma guerra de assassinatos e execuções extrajudiciais, não há motivo para achar que isso vai se limitar à Ucrânia.
pode começar a se espalhar pela Europa, onde provavelmente há muitas dessas pessoas, e tudo isso pode acabar se desenrolando em vários outros lugares também. E isso vai ser realmente muito desconfortável para nós. Eu me lembro de como a Europa virou o palco de uma guerra suja nos anos 70, entre palestinos e israelenses, com atentados, assassinatos, mortes, tudo acontecendo ali. E foi muito desconfortável para os governos europeus que tiveram que ver tudo isso se desenrolando dentro do próprio território. Quer dizer, houve uma enorme perturbação, como você deve lembrar, nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, por exemplo. Mas agora, os jogadores que vão entrar nesse jogo são muito mais poderosos. Não estamos falando de israelenses e palestinos. Estamos falando de russos e de uma superpotência, ou pelo menos de uma grande potência, de um lado. E no fim das contas, se os americanos também se envolverem, dá para imaginar o quão desagradável e perigosa essa situação pode facilmente se tornar. Claro, tem também diferentes tecnologias envolvidas. Com os drones, por exemplo. Eu fico me perguntando, quando a gente vê toda essa guerra com drones, como isso vai mudar o terrorismo? O terrorismo com drones vai mudar tudo. Quer dizer, vai ser tão fácil fazer ataques a partir de agora. É meio assustador. Olha, o assassinato do líder de inteligência na Ucrânia, o Rostem Fakriev. Eu reparei que a gente não tem visto muito disso do lado russo. Mas sobre o andamento da guerra, né? Quero dizer, nós dois somos europeus. A gente sabe que na Europa é obrigatório fingir que a Ucrânia está vencendo. É o que todo mundo tem que repetir agora para mostrar lealdade aos seus países. Se alguém reconhece a realidade no campo de batalha, que na verdade eles não estão vencendo, isso já é visto como um discurso pró-Rússia. E claro, a pessoa é atacada por causa disso também. As taxas de baixas, inclusive, dá para ter uma noção delas pela troca de corpos de soldados. O que a gente vê é que, para cada 1.000 ucranianos, tem mais ou menos 50 russos. E tem alguma coisa errada aí. E também dá para argumentar que sim, são as pessoas que estão avançando no campo de batalha que acabam recolhendo os corpos. Mas ao mesmo tempo, dizem pra gente que os ucranianos estão retomando o próprio território. Então é muito difícil entender. Eu tento perguntar para as pessoas, como é que isso faz sentido? Só que existe uma certa dissonância cognitiva. E normalmente as pessoas ficam irritadas e me garantem que isso é um argumento russo. Mesmo que ninguém esteja contestando os números ou os fatos. Fica muito difícil ter qualquer conversa sensata hoje em dia na Europa. Mas acho que a minha pergunta é, como você vê as linhas de frente se movendo nessa guerra de desgaste? Olha, antes de mais nada, deixa eu dizer o seguinte, eu entendo o seu ponto, a sua frustração. Você mostra essas inconsistências lógicas, essas contradições nos fatos para as pessoas, e tudo que recebe em troca é raiva, um ressentimento silencioso. E às vezes nem é tão silencioso assim, vira raiva aberta mesmo. Você está absolutamente certo. As pessoas simplesmente não querem encarar essas realidades. E se a gente fala da situação na linha de frente, qualquer um que observe o que está acontecendo de forma objetiva pode ver com os próprios olhos. Os russos já estão nos portões de Kramatorsk, de Slaviansk, de todos esses lugares, a última linha de defesa que restava no Donbass. Depois disso, pelo que parece, é basicamente campo aberto até chegar a uma ou duas, talvez poucas cidades grandes, e aí vem o próprio Dnieper. Na região de Zaporozhye, onde tem havido muita movimentação nas linhas de frente, ainda assim, o avanço é claramente favorável aos russos. E no nordeste da Ucrânia, em Sumy e Kharkiv. Bom, de fato, como você também mencionou, essas duas cidades, Sumy e Kharkiv, agora também estão sob ameaça. Essa narrativa de que a Ucrânia está vencendo, de que os russos estão perdendo, de que os ucranianos estão tomando a iniciativa, de que os drones seriam, de alguma forma,
A arma milagrosa que vai devolver a iniciativa aos ucranianos. Mas no fim das contas, tudo o que se diz é que basta continuar fazendo a mesma coisa, de novo, e de novo, e de novo. E desta vez vai dar certo, porque houve um aumento de 0,5% na taxa de inflação, ou porque o crescimento da economia russa foi um pouco menos forte do que antes. Essas narrativas que a gente ouve, essas ilusões que se repetem o tempo todo, são simplesmente desejos disfarçados, racionalizações criadas por pessoas que só querem continuar a guerra. E o que elas estão fazendo, na verdade, é garantir que a derrota, quando vier, seja ainda mais completa e mais desastrosa para nós do que poderia ter sido. E claro, voltando ao seu ponto sobre a Ucrânia, mais desastrosa antes de tudo para a própria Ucrânia, que é o país que supostamente estamos defendendo. Não, é realmente incrível. É por isso que esse conceito de ser pró-Ucrânia, ou de estar ao lado da Ucrânia, ou de apoiar a Ucrânia, eles nunca explicam de verdade o que isso significa. Eles simplesmente criam esse conceito. Todo mundo tem empatia pelo que a Ucrânia passou. Mas, de alguma forma, se você tenta discutir o conteúdo do que esse conceito deveria incluir, ou seja, se você quer ser pró-ucraniano, por exemplo, você tem que fingir que não vê esse recrutamento brutal de homens, porque isso poderia enfraquecer o apoio à guerra. Você também tem que apoiar o boicote à diplomacia. Ignorar que a maioria dos ucranianos, na verdade, quer negociações imediatas. Isso também é considerado pró-ucraniano, porque, do contrário, dizem que você enfraquece o apoio à guerra. Então são narrativas muito estranhas que eles construíram. Mas, embora haja muita fake news e narrativas dizendo que a Ucrânia está vencendo, é preciso reconhecer que a OTAN e a Ucrânia estão realmente causando dor à Rússia, especialmente na Crimeia. Há uma crise de combustível, há ataques à infraestrutura. Isso está virando um grande problema. Claro, sempre que os líderes europeus e a mídia comemoram esses ataques, parece que não percebem que isso torna muito difícil para a Rússia se conter, praticamente forçando o país a tomar uma atitude extrema. Quer dizer, como você enxerga esse aspecto da guerra? Porque eu estava levantando a questão. Até que ponto se quer ter sucesso contra uma superpotência nuclear? A maior potência nuclear do mundo está com medo pela própria sobrevivência, diante dessa meta constante de humilhar o Putin. Ninguém realmente discute a lógica disso, se é algo que traria algum benefício de fato para a Ucrânia ou para a OTAN. Eu acho que, mais uma vez, você está fazendo exatamente o ponto certo. Primeiro, isso é um problema. Quer dizer, a Crimeia, em especial, é um grande problema para os russos. Mas é um problema que eles vão superar. Eu digo isso com base no que vem acontecendo de forma consistente desde o início da guerra. A gente criou dificuldades para os russos em várias frentes. Na economia interna deles, nos campos de batalha com as ofensivas ucranianas de 2022, 2023 e com várias outras ações que tomamos em diferentes momentos. E a grande lição que essa guerra deixa é que os russos sempre têm os recursos, a criatividade e principalmente a vontade de encontrar soluções. Então sim, é um problema para eles na Crimeia, mas eles vão dar um jeito de superar. A questão não é se estamos causando sofrimento aos russos. É claro que estamos. A pergunta é, isso é suficiente para fazer os russos desistirem da guerra e abrirem mão dos seus objetivos? Ou vai acontecer o contrário? Deixar os russos ainda mais irritados e determinados a levar a guerra até o fim, buscando um resultado que pode ser menos favorável para nós? Eu diria com toda certeza que é a segunda opção. Quer dizer, a gente pode ferir os russos, mas não pode derrubá-los. Essa é mais uma lição dura que aprendemos com a guerra. Então, o que estamos fazendo com esses ataques é o seguinte. Sim, estamos tornando a vida deles mais difícil, mas no fim das contas vamos acabar tornando a nossa vida pior e muito pior para os ucranianos.
Agora, tem outro ponto que você mencionou, e é um ponto importante. Ficar provocando uma potência nuclear nunca é uma boa ideia. Na época da Guerra Fria, isso era algo que todo mundo entendia muito bem. Nós dois vivemos aquele período, eu me lembro claramente. Não me recordo de nenhuma situação em que um dos dois grandes blocos tenha feito esse tipo de ataque direto contra o outro. Hoje, fazemos isso o tempo todo. Chegamos a um ponto em que achamos que podemos atingir a superpotência russa continuamente, sem nunca provocar uma reação. E o que mais uma vez acho que estamos deixando de perceber é que está sendo preciso todo o esforço, toda a determinação e autoridade do presidente Putin para manter esse senso de disciplina e contenção do lado russo. E isso não é algo que a gente possa simplesmente presumir que vai continuar assim para sempre. Eu tenho plena convicção de que se não fosse o Putin, se tivesse outro líder representando a Rússia, muito provavelmente esse líder seria bem mais agressivo e a Europa seria hoje um lugar muito mais perigoso. Então, me causa certa confusão ver tanta vontade de tentar humilhar o Putin, de colocá-lo de lado sempre que aparece algum argumento de que ele está perdendo apoio. Mesmo assim, ele ainda tem um nível de apoio que nenhum outro líder europeu tem. Mas afinal, o que exatamente acham que vai substituir o Putin? A ideia é que essa guerra lenta dele vai ser trocada por uma rendição. Ou essa guerra lenta vai ser substituída por uma retaliação em grande escala, inclusive contra países europeus que estão apostando que os Estados Unidos não vão socorrê-los. Eu acho isso uma tolice, mas é uma questão sobre a Europa. Como é que você entende os líderes de hoje em dia? Porque se a gente voltar alguns anos, se alguém me dissesse há uma década que estaríamos lançando mísseis diretamente contra a Rússia a partir do nosso próprio território, com as nossas armas, que nossos estrategistas militares estariam se gabando abertamente da nossa participação, nossos contratados, agentes de inteligência e políticos falando com orgulho de como vamos levar a guerra até a Rússia. Bem, agora tem gente como o presidente da Finlândia dizendo que a única forma de vencer a guerra é matando mais russos. Quer dizer, isso vai muito além de qualquer coisa. Esquece a Guerra Fria. Mesmo há 10 anos, nada disso seria imaginável. 5 anos atrás, era impensável. E agora você tem os alemães querendo liderar a campanha contra a Rússia. Eles querem ser a maior potência militar da Europa. E olha, isso aconteceu bem rápido. E eles só falam de guerra. De novo, é importante destacar isso. Os europeus ainda não estão conversando com a Rússia. Então, como é que você explica o que está acontecendo na Europa? Porque, sinceramente, eu já nem reconheço mais a minha própria sociedade. Eu diria que o lugar se tornou muito feio. Eu diria exatamente o mesmo sobre o Reino Unido. Está ficando muito difícil falar sobre esses assuntos. E um dos motivos pelos quais a gente vive esse padrão constante de escalada é que os debates internos que deveriam estar acontecendo simplesmente não acontecem, porque todo debate é encerrado antes de começar. Se alguém aparece e pergunta, olha, será mesmo uma boa ideia fazer ataques com mísseis no território da maior potência nuclear do mundo? Pois é, de novo o que acontece é o seguinte, no momento em que você diz isso, logo te acusam de repetir um argumento de Putin, te chamam de derrotista, ou pior ainda, de estar do lado da Rússia. O impulso, a vantagem, o peso retórico estão sempre com quem defende a escalada. A vantagem política também está sempre com quem defende a escalada. E isso é uma situação muito perigosa. E foi a gente mesmo que criou isso, porque, além de não conseguirmos mais conversar com os russos, a verdade é que já não conseguimos mais conversar de forma inteligente entre nós. E esse é o verdadeiro problema. Não, isso foi um dos maiores choques para mim. Eu sempre achei que se a gente entrasse num conflito como esse, pelo menos teríamos uma discussão racional
e tomaríamos decisões racionais. Mas eu acho que aí tem um problema também. Uma falha na forma como se imaginava o fim da era pós-Guerra Fria. Aquela era da hegemonia coletiva, ou da hegemonia liberal. Eu lembro que o Charles Krauthammer escreveu um artigo em 1990, se não me engano, sobre o momento unipolar. E o argumento era o seguinte: nós vamos dominar o mundo enquanto a distribuição de poder permitir. Quando essa distribuição mudar e o mundo se tornar multipolar, então nós vamos aceitar isso. Só que eu acho que ninguém percebeu que ao longo desses 30 anos surgiria uma nova classe política totalmente imersa nessa ideologia de que a nossa dominação é a única fonte de paz, e que preferiríamos a guerra a aceitar uma nova distribuição de poder. Então essa perda de racionalidade foi algo que realmente me surpreendeu e aconteceu muito mais rápido do que eu esperava. Acho que você está absolutamente certo sobre isso. Aliás, você já mostrou muito disso nos vários livros que escreveu, só para mencionar, e que seria uma leitura muito útil para muita gente. Eu me lembro de ter lido um dos seus livros em que você mostrava a arrogância impressionante com que autoridades ocidentais, tanto europeias quanto americanas, lidavam com seus colegas russos. Elas se recusavam sistematicamente a aceitar que os russos tivessem qualquer preocupação legítima de segurança e aplicavam o que você descreveu como táticas de salame contra eles o tempo todo. Então, sim, nós mesmos nos colocamos nessa situação, nos empurramos para dentro dela, e é muito difícil imaginar como, a não ser diante de uma grande crise ou de uma derrota real de algum tipo, a gente vai conseguir sair disso. O que eu diria é o seguinte: apesar de a oposição à guerra na Europa não ser muito bem organizada nem muito articulada, ela existe, sim. A Alemanha está achando praticamente impossível encontrar pessoas dispostas a entrar para o exército e lutar contra a Rússia neste momento. Li que algo em torno de 200 mil jovens foram contatados, convidados a se alistar, e só 500 disseram que aceitariam. Dá para entender, né? No Reino Unido ouço a mesma coisa. Na verdade, as taxas de recrutamento do exército estão caindo, em vez de subir. Então, não há um grande entusiasmo entre as populações europeias por essa grande iniciativa, essa ideia de um duelo, de uma guerra com os russos. Mas, claro, as lideranças políticas fecharam o diálogo e o debate entre si. E você estava falando antes sobre tentar explicar para as pessoas as inconsistências e as contradições lógicas que elas mesmas estão apresentando. Um dos motivos pelos quais isso continua é que as pessoas conseguem falar dos russos como se fossem extremamente poderosos e ameaçadores, mesmo ao mesmo tempo em que se diz que estão perdendo a guerra na Ucrânia. Isso acontece justamente porque a gente já não tem mais debates no Ocidente, pelo menos na Europa. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Eu acho que os americanos têm uma noção um pouco maior de que isso já não faz muito sentido. E eu tenho a impressão de que, apesar de o Trump ter até certo ponto voltado a apoiar a Ucrânia recentemente, se você lê a mídia americana, dá para sentir que um pouco da paixão em relação a essa guerra se perdeu, pelo menos do ponto de vista dos americanos. Eles viram que foi uma tentativa que não deu certo e agora estão pensando em outras coisas. Deixa eu fazer a última pergunta aqui. Muita gente parte do pressuposto de que a guerra pode acabar quando os líderes europeus que vêm defendendo essa guerra começarem a ser derrotados nas urnas. E, de fato, esse é um dos problemas que a gente tem hoje na Europa. Bom, não exatamente um problema, pode ser até uma solução, que é a forte impopularidade, os governos impopulares que temos em todo o continente. Eu sempre digo que, pelo menos no Reino Unido, na França e na Alemanha, existe uma oposição forte. Já na Escandinávia, todo mundo mais ou menos segue a mesma linha do governo. Mas nesses 3 grandes países europeus, Reino Unido, França e Alemanha, os líderes estão extremamente impopulares e a oposição está crescendo muito. Mas, de novo, tudo isso parte da ideia de que importa quem está sentado no trono. Porque no seu caso aí no Reino Unido,
O Starmer acabou de renunciar. Mas será que faz diferença agora? Quem vai substituí-lo? É isso. Não, quer dizer, por enquanto, não há nenhum sinal de que a gente vá ver qualquer mudança de política por parte do novo primeiro-ministro, que muito provavelmente vai ser o Andy Burnham. As pessoas comentam sobre essa rotação constante de primeiros-ministros. Falam que tivemos 6 primeiros-ministros nos últimos 10 anos, mas quase nunca mencionam que 4 deles foram obrigados a deixar o cargo desde 2022. Ou seja, essa rotação, na verdade, acelerou por causa do conflito na Ucrânia e dos enormes custos econômicos que o Reino Unido vem enfrentando como consequência desse conflito. Ninguém fala sobre isso. E o resultado é que um primeiro-ministro simplesmente substitui o outro, mantendo exatamente a mesma política em relação à situação com a Rússia. E o resultado é que a situação econômica continua piorando. O primeiro-ministro fica impopular. Mas o que acontece é que o sistema político simplesmente produz outra pessoa que faz exatamente a mesma coisa. E essa rotação continua e vai ficando cada vez pior. E eu temo que esse seja o problema em toda a Europa. Sim, existe oposição. Há partidos na Alemanha, na Itália, na França, que mostram de forma consistente que querem mudar de rumo. Mas o problema que eles sempre enfrentam é que, além de o establishment político estar muito preso às políticas atuais, ele encara qualquer um que desafie essas políticas como pró-Rússia e, no fim das contas, como traidor. E aí, as restrições sobre o que fazer para impedir quem defende alternativas simplesmente desaparecem. Já tivemos eleições canceladas na Romênia. Aconteceram coisas extraordinárias nas eleições da Moldávia e da Armênia. Tivemos situações muito estranhas também na Áustria. Mais cedo ou mais tarde, isso vai começar a acontecer nos grandes países europeus. Eu sei que é algo difícil das pessoas aceitarem. Mas a lição de ferro é a seguinte: se você exporta esse tipo de prática, uma hora ela acaba sendo importada de volta. E nós vamos ver isso na Europa também, nos grandes países da Europa. Pessoalmente, eu não estou muito confiante de que veremos uma grande mudança vinda desses partidos de oposição, pelo menos no curto prazo. E estamos no meio de uma crise que está se desenrolando justamente nesse curto prazo. Daqui a 5, 10 anos pode ser diferente. Mas o que a gente precisa é de uma mudança agora. Então, eu costumo olhar para o exemplo americano de como Trump, concorreu contra o establishment. Chega de guerras. Ele dizia, eu vou acabar com a guerra na Ucrânia. E olha só onde estamos. Parece que não importa muito quem está sentado na Casa Branca. Grande parte das políticas continua a mesma. Posso só terminar? Último ponto. De novo, eu preciso tomar muito cuidado com o que vou dizer agora, porque estou falando de algo que me foi contado em confiança por alguém que trabalhou no mais alto nível do governo britânico. Mas um desses 4 primeiros ministros, não vou dizer qual, embora não seja tão difícil adivinhar, perdeu o cargo ao longo dos 4 anos desde 2022. Essa pessoa chegou ao governo, aparentemente virou primeiro-ministro, dizendo que essa política em relação à Rússia é insustentável e precisa ser mudada. E ao que parece, muito rapidamente descobriu que se realmente tentasse mudar essa política, não continuaria como primeiro-ministro por muito tempo. Na Itália, eles se referem a Meloni como, antes e depois da eleição. É como se todo mundo tivesse que se alinhar, basicamente. Exatamente. De qualquer forma, muito obrigado. É sempre um grande prazer. Obrigado, Glenn Giesing.